Olá, bem-vindos. Vamos então trabalhar hoje mais um tópico do eletromagnetismo, que é a parte do chamado fluxo magnético. E esse fluxo magnético é importante para poder entender como produzir energia elétrica em grande escala. Quer dizer, nós já estudamos que as pilhas, baterias, né, elas criam uma diferença de potencial entre os terminais, mas a quantidade de energia, a potência, né, que essas pilhas nos oferecem são pequenas para poder, por exemplo, iluminar uma cidade. Né? Não tem como eu iluminar uma cidade usando pilha, tá certo? Então a questão é, como que eu produzo energia elétrica em grande escala? É isso que a gente quer trabalhar aqui. Na verdade, vocês vão ver que hoje, nesse vídeo, eu vou trabalhar uma parte da solução do problema. A outra parte vai ser no próximo vídeo. Então, aqui, ó, eu queria antes mostrar a experiência feita por Faraday, tá? Essa experiência, ela envolve um galvanômetro, né, um amperímetro que detecta energia. Eu tenho aqui duas bobinas que estão conectadas por um núcleo de ferro e uma bateria. Então vamos à descrição do experimento. Então, aqui, ó, a ideia de Faraday, qual que era, né? Ele, então, iria produzir energia, né, corrente na pilha, que ia passar pela primeira bobina, certo? Nessa bobina, nós já vimos, quando eu tenho uma corrente na bobina, vai criar um campo magnético. Esse campo magnético vai ser conduzido, então, pelo núcleo de ferro para essa segunda bobina, e aí, tendo um campo magnético dentro da bobina, Faraday esperava que aparecesse uma corrente nessa segunda bobina, de modo que o amperímetro pudesse identificar essa corrente. Ok? Essa que é a ideia de Faraday. Então vamos passar lá, vamos ligar o circuito. Ó, ligo o contato com a pilha. Se você olhar para o galvanômetro, você vai ver que não tem nada, né? Mas na hora que eu desligo, olha para o galvanômetro agora, eu vou desligar a pilha, olha o que acontece. Ó, viu uma pequena mexidinha nela. Na hora que eu ligo de novo, ó, liguei. Ó, mexeu de novo. Mas enquanto o circuito permanece fechado, não acontece nada. Só na hora que eu ligo e desligo o circuito é que aparece uma corrente lá na segunda bobina. Então, para tentar explicar isso, Faraday fez vários experimentos, né, e levou, né,
levou a Faraday à construção de um conceito que é o conceito de fluxo, ok? Para poder explicar esse fenômeno, ele cria esse conceito de fluxo, no caso, fluxo magnético, tá? Que ele vai trabalhar. Bom, então a ideia, né, o conceito de fluxo, ele é bem simples. E eu vou utilizar a chuva, vocês estão ouvindo até um trovão aí ao fundo, aproveitando hoje que o dia está chuvoso aqui, ó, eu vou fazer uma analogia com a chuva, tá? Então imagina a seguinte situação, eu quero coletar a maior quantidade da água da chuva usando um balde, ok? Eu quero saber de que fatores depende essa coleta, né? Então tá lá, ó, um dia chuvoso e eu vou utilizar um balde para coletar essa água. Tranquilo? Bom, então olha lá. Então, ó, eu posso pensar em vários fatores, né? Por exemplo, quanto mais tempo eu ficar com o balde ali, mais água eu vou coletar, né? Quanto mais intensa for a chuva, mais água eu vou coletar, né? O tamanho da boca do balde também interfere. Se eu tiver um balde com um bocão, eu vou pegar muita água. Com a boquinha, eu pego pouca água. Agora, tem um outro fator interessante e que é pouco lembrado, que é o ângulo que o balde é colocado. Claro que se eu colocar o balde de lado assim, ó, ele vai coletar pouca água. E dependendo do jeito que eu virar o balde, eu não coleto nada praticamente, né? E, claro, uma combinação desses fatores aí em cima, né? Se eu misturar tudo, eu vou tendo várias combinações possíveis. Ok? Então, ó, inicialmente, nós vamos criar, né, um vetor A, que é um vetor perpendicular à área que eu estou trabalhando, a boca do balde lá. Esse vetor A, ele tem módulo igual à área, então pode ser uma área retangular, pode ser uma área circular, não importa. E ele é sempre perpendicular à superfície, ok? Então ele vai me ajudar a dar a direção, falar se o balde está virado ou não, tá? Então, ó, o que nós temos aqui? Vamos imaginar um fluxo de ar, né, passando por dentro dessa espira. Olha aí para a figura do lado esquerdo, ok? Então, olha lá, ó, eu tenho o ar passando pela espira. Se eu viro a espira, repara que agora não passa ar nenhum nela, é a figura do meio, ok? Na figura do meio. Repara que o vetor A perpendicular forma um ângulo de 90 graus com o vento aí do lado. Então, na hora que eu giro um pouquinho a espira, né, uma parte, né, do vento vai passar pela espira, outra parte não, quando eu faço a decomposição do vetor. Então, vamos olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, ok? Para verificar os fatores aí que vão nos ajudar à compreensão. Então, vamos lá, ó. Então, quando o ângulo, né, é de 0 grau entre esse fluxo de ar e o vetor A e o vetor área, né, eu tenho um fluxo máximo. Na figura do meio, quando o ângulo é de 90 graus, o fluxo é zero. E, né, qual que é a função trigonométrica que com zero é máximo e com 90 é nulo? É o cosseno. Então, o cosseno, essa função trigonométrica, vai entrar aí na nossa definição. Então, aí, ó, eu tenho lá meu ventilador, né, jogando o ar através de uma espira que eu posso rotacionar. Então, ó, em cima eu tenho a visão de lado e embaixo eu tenho a visão se eu tivesse na frente do ventilador. Então tá aí, ó, com ângulo de 0 grau, né? Eu tenho um fluxo grande de ar através da espira. Bom, se eu giro essa espira um pouquinho de lado, com um determinado ângulo θ,
repara que o tamanho dessa espira visto de frente, ela diminui. Então, a área que antes era A vezes B, agora fica A vezes B cosseno de θ. Ó, mais chuva vindo aí. E se eu giro agora o máximo essa espira com ângulo de 90 graus, repara que não passa nada de ar pela espira, tá certo? Então a área efetiva, né, é zero. É claro que a espira tem área, mas a área efetiva por onde está passando o ar é zero. Então, nós podemos agora, né, definir matematicamente o fluxo, só que eu não vou pegar fluxo de ar, eu vou pegar fluxo magnético, aonde antes eu tinha ar, eu vou imaginar linhas de indução magnética, ok? E o fluxo magnético é representado por essa letra grega φ, é o mesmo da filosofia da física, é o isso, da psicologia também. Tá aí, ó, φ, ok? Então, ó, matematicamente, a gente define o fluxo magnético da seguinte maneira. Então, tá lá, ó, as linhas azuis verticais para cima representam o campo magnético. Aliás, as linhas de indução do campo magnético, que estão furando, que estão cortando uma determinada espira, que tem um ângulo θ entre o vetor área e as linhas de indução magnética. Então, ó, o fluxo magnético ele é definido como o produto B, valor do campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno de θ. Lembrando que esse A cosseno de θ é que vai definir se tem muitas linhas passando pela área ou não. Ok? Bom, campo magnético a gente sabe que no sistema internacional é medido em Tesla, né? A área no sistema internacional em metro quadrado. O cosseno não tem unidade. Então, o fluxo magnético, desculpa, ele é Tesla vezes metro quadrado, que recebe o nome de Weber. O símbolo é W maiúsculo, B minúsculo, Weber, em homenagem ao nome de um cientista. Ok? Então, essa é a definição matemática de fluxo magnético. Bom, tá aí um primeiro probleminha para vocês resolverem, né? Eu vou misturar dessa vez problema com matéria. Então tá aí. Mais um probleminha, o segundo tá aí para vocês tentarem fazer. Lembrando que tem que ter justificativa completa. Mais um probleminha aí. Repara que na figura uma parte do campo está entrando na espira, outra parte, outro campo está saindo da espira, ok? Cuidado com isso. Então, gente, bom, e aí, como que Faraday usa isso para poder explicar aquele resultado lá atrás, né? Faraday, na verdade, ele desenvolve vários experimentos até ele verificar isso. E eu queria, então, mostrar a conclusão que ele chega é a seguinte. Eu vou ter uma corrente induzida no circuito toda vez que houver uma variação do fluxo magnético nesse circuito, nessa espira. Tá? A maioria dos livros, ao invés de trabalhar com a corrente induzida, eles preferem usar o conceito de força eletromotriz induzida. Eu não discuti isso com vocês anteriormente, mas vocês podem imaginar que a força eletromotriz induzida é algo muito parecido com a diferença de potencial induzida. Tá? Ou seja, força eletromotriz é algo parecido com DDP. Unidade, então, é volt, tá certo? Cria uma tensão elétrica. Essa que é a ideia. Então, aqui, ó, a lei de Faraday, então, ela fala que toda vez que eu tiver a variação do fluxo magnético no tempo, então, eu tenho que ter uma variação temporal daquele fluxo magnético. Aí vai aparecer na espira uma corrente induzida, claro,
Se tem corrente, tem que ter sido provocado por uma diferença de potencial induzida, que eu estou dando o nome de força eletromotriz induzida. O símbolo é esse Ezinho aí, ó. Então, ó, variação do fluxo é dada em Weber, né, em Weber. O tempo em segundo no sistema internacional, Weber por segundo, vai dar o nosso conhecido volt, ok? Que é a unidade de diferença de potencial, certo? No caso aqui, eu estou chamando de força eletromotriz e usando o símbolo E, tá? Eu vou ver se no outro vídeo eu mostro a diferença entre esses dois conceitos aí. Mas, por enquanto, para a gente não tem problema aqui misturar isso, tá? Bom, então, ó, eu queria mostrar o resultado disso nessa outra montagem aqui, ó. Eu tenho uma bobina. Repara que essa bobina não está ligada em pilha nem nada, está ligado só num detector de corrente. E eu tenho um ímã aqui em cima da mesa. Claro que o ímã ele tem um campo magnético, então eu tenho linhas de indução magnética aí, perto da bobina. Só que como o meu ímã está parado, eu tenho fluxo magnético dentro da bobina, mas eu não tenho variação do fluxo. Você pode pensar assim, ó, eu tenho umas linhas magnéticas entrando naquela bobina. Só que o número de linhas ali dentro não está variando. Então eu não tenho corrente induzida. Vamos ver então, ó, a Agora corrente. olha essa segunda Vamos pegar montagem. Eu o tenho um ímã aí, ó, e galvanômetro, um vamos detector de movimentar ele corrente dentro ligado a uma bobina. dentro Então lá repara que eu não tenho nenhuma da bobina, fonte certo? de Então vamos lá. corrente Então elétrica como vamos uma mostrar isso daí. Então bateria a ou bobina qualquer está outra coisa desse desconectada, não tipo. tem nenhuma Eu tenho um fonte ímã, de uma eletricidade. bobina e essa Olha lá o bobina está que vai ligado lá num acontecer detector de na corrente. hora Ou seja, então que eu se aproximo o ímã. aparecer corrente aqui na Vamos lá. bobina, o meu detector vai Para de falar verificar. muito aí, Então pega o ímã observa o logo e vamos fazer a seguinte, olha, experiência. quando eu Isso, pego ó. o meu ímã Olha lá, eu e vou aproximar. Olha aproximo para a da minha agulha lá, ó. bobina, olha Moveu. lá, Tira o o ímã agora. galvanômetro Tira aí, mexeu. infeliz. Se eu retiro o Aí, ó, ímã da movimentou de bobina, novo. se eu Tá afasto, vendo? Quando o eu galvanômetro aproximo ou mexe. recuo, Mas se eu eu tenho deixar uma meu ímã variação do aqui, ó, fluxo. Agora eu vou parado, deixar vou o deixar ímã ele até aqui paradinho lá dentro, ó. dentro da bobina, ó. Opa, fica Coloca quietinho. direito isso, anda. Olha lá, Aí, ó, ó, tá olha lá. parado, não tem Repara que eu nada. tenho campo Agora observa o magnético, que tenho acontece fluxo na hora que eu magnético, mas não derrubar tenho o ímã. nada. Olha lá Agora pro derruba o galvanômetro, ímã, olha. ó. Derrubei o ímã, Olha olha só lá. como é que a agulha já Tá vendo como é movimentou. que ele Tá mexeu? vendo? Eu Então, tenho que o que ter, então, Faraday descobriu variação foi do isso, fluxo que se eu magnético tenho, para né, poder eu em ter certas situações, o ímã, corrente ao aproximar induzida ou ao nessa afastar bobina da minha. bobina, Tá ou então certo? o contrário. Falar que Se eu tem tiver com o meu ímã, corrente. Agora, detalhe, olha só. Eu posso movimentar o ímã, mas eu posso também movimentar a bobina. Então vamos lá, ó, vamos movimentar, deixar o ímã quieto parado, agora, ó, ó lá, e aproximar ou movimentar só a afastar bobina. a É bobina. claro que eu vou Agora ter olha essa uma segunda montagem. Eu variação tenho um do fluxo galvanômetro, um também. detector Espera de aí que tinha mais uma corrente coisa para ligado. mostrar ali, ó. Aqui, ó. Espera aí que tinha mais uma coisa, ó. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Pronto. Aproximar Tá ou ali, ó. Estou variando afastar a bobina. a bobina, ou então Movimentando se a eu bobina. Agora girar olha meu quando eu ímã rodo o também, ímã, aqui, ó, gente. eu vou ficar Olha lá. rodando meu Olha ímã lá aqui, para a olha lá. agulha lá, Eu ó. Quando tenho eu rodo uma o ímã, corrente eu também induzida estou variando, nesse circuito. né, o fluxo magnético dentro dessa bobina. Por isso que aparece lá uma corrente induzida devido a uma DDP induzida na bobina, né? É como se tivesse ali uma pilha, né? Só que ela não existe. Quem cria isso é o movimento desculpa, é a variação do fluxo magnético dentro da bobina, né?
Bom, então recapitulando aí, né? Eu sempre tenho uma DDP induzida numa espira ou numa bobina, né? Quando eu tenho variação do fluxo magnético no interior dessa espira, ou bobina, ou solenoide, tanto faz, tá? O valor dessa DDP induzida depende da variação do fluxo magnético, né? Quanto maior a variação do fluxo magnético, maior a DDP. Quanto menor o tempo dessa variação, maior a DDP. Ok? A DDP induzida. Né? E esse fenômeno, repara que ele permite a conversão, né, de energia mecânica em energia elétrica. Eu estou movimentando o ímã, energia mecânica, e estou obtendo energia elétrica. É isso que eu vou mostrar no próximo material. Tá? Então, agora, a agradável parte dos exercícios. Um abraço para vocês, gente. Até mais. Ó, começou a chover de novo. Um abração e até a próxima.